Aleluia. Êxodo capítulo 4. Boa coisa é servir ao Senhor, querido. Boa coisa. Eu estou muito feliz, muito mesmo, muito mesmo. Embora cansado, de uma forma que eu não precisaria estar, eu estou muito feliz. E porque nos cansamos muitas vezes de forma como nós não precisamos? Porque às vezes nós não entendemos 100% daquilo que Deus está fazendo. Então a gente pega um atalho, pega um caminho que não é o caminho mais fácil, mais rápido, o caminho, e a gente se cansa um pouco até entender isso e voltar ao propósito, voltar à ideia daquilo que Deus está fazendo. Êxodo capítulo 4 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão ou um cajado. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o cajado virou uma serpente. Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou novamente um cajado. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no peito. E ele fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como neve. Sheikamanás. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente. Quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne, limpa como uma criança. Te adoramos, Espírito Santo. Nessa noite reverenciamos o teu nome, Senhor. Reverenciamos tua presença, Senhor. Queremos caminhar, Senhor, pelos caminhos da tua graça e da tua revelação. Queremos, Pai, subir, Pai, no lugar onde o Senhor está, Pai. Eleva o nível da nossa vida. Eleva o nível, Senhor, do nosso relacionamento. Eleva o nível do nosso entendimento. Eleva o nível, Pai. Eleva o nível, Senhor. Pai, vem com glória, Deus. Vem com autoridade, vem com poder. Vem sobre nós nessa noite, Jesus. Move-se, Pai. Consolida algo no nosso coração, Deus. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fique ligado, querido, por favor. Como eu comecei aqui dizendo, nós precisamos entender aquilo que estamos recebendo a cada dia. Cada reunião, cada escola, cada culto, cada domingo. Para que a gente possa se manifestar como a igreja que o Senhor falou que seríamos. Como uma igreja santa, como uma igreja viva, como uma igreja próspera. Aleluia. Aqui o Senhor tem um chamado para o seu filho, seu servo Moisés. Moisés está no deserto. E ali no deserto ele está já por um período muito longo. Nós assim, muitas vezes pensamos que Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, né? Porque ele foi buscar o povo de Israel, que estava no Egito. E ali você sabe de toda a história, sabe de como Deus, ele se manifesta, como Deus manda aquelas pragas e libera o seu povo do Egito. Só que existe um detalhe, né? O povo não sai do Egito e vai para a terra prometida. O povo não saiu do Egito
e entrou na terra. O povo saiu do Egito e entrou no deserto. E aí é onde entra o nosso entendimento. Na caminhada, querido, no processo da saída do Egito, que representa para nós o mundo, da saída do Egito, que representa o pecado, que representa o novo nascimento. Quando você sai do Egito, você sai do domínio de Faraó, do domínio da carne, do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Você saiu do Egito, mas você não cai na terra que mana leite e mel, você cai no deserto. E é por isso que passamos por esse processo e vivemos isso. E muitas vezes não entendemos: Deus, por que eu não estou na terra que mana leite e mel? Deus, por que a minha semente ela não produz a 100 por 1? Porque eu não estou na terra prometida. Muitas vezes estamos no deserto. E sabe que Moisés, ele pega esse povo e ele conduz o povo pelo deserto durante 40 anos. Amém? Só que antes dele ir lá buscar o povo, trazer o povo para o deserto e ficar 40 anos com o povo no deserto, ele já estava no deserto. O povo estava no Egito, mas Moisés estava no deserto. Quanto tempo? 40 anos. Então ele ficou 80 no deserto. Ele ficou 80 anos no deserto. Porque assim, olha, o diabo queria matá-lo. Satanás queria matar Moisés, porque Moisés nascia agora de Amrão e Joquebede, seus pais, num tempo em que estava proibido os hebreus a terem filhos. Por quê? Porque o povo hebreu começou a se multiplicar, começou a crescer. E eu vou te dizer, querido, o povo hebreu é a tipificação, é a representação da igreja. E a igreja é forte. A igreja em todo o seu tempo ela é forte. O povo hebreu em todo o seu tempo se mostrou um povo forte. E diz ali que as mulheres hebreias davam filhos e filhos e filhos e filhos. E aquele povo que entrou no meio do Egito, que entrou em quantidade pequena, agora eles já estavam superando agora em números o povo egípcio. E aí então o faraó lança um decreto: olha, todo o menino que nascer, vocês vão matar. Pega as parteiras, aquelas mulheres que estavam a serviço de faraó, e diz assim: olha, toda mulher hebreia, quando ela for ter um filho, se for homem, mata. Para quê? Para selecionar a espécie, irmãos. Para que somente os homens egípcios vivessem naquele lugar, naquela terra, e os homens hebreus fossem mortos. Mulher podia ficar viva. Por quê? Porque os homens hebreus fecundariam as mulheres hebreias. Os homens egípcios fecundariam as mulheres hebreias. E aí quem dá a geração é o pai. Então aqueles meninos ali seriam egípcios. Mas num tempo em que era proibido, um casal aparece diante de Deus, Amrão e Joquebede, levitas, e dão à luz a um filho, um menino. E aí existe toda uma história que esse menino é escondido, querido. Ele é escondido durante algum tempo, até que ele é lançado no Nilo. E ele desce o Nilo, e está lá a filha de Faraó lavando as roupas, está ali num momento. E aí pega esse menino no Nilo e leva ele para dentro do palácio. E ainda chama a mãe dele para poder dar leite, amamentar o menino. Isso é projeto de Deus, querido. É algo muito lindo, muito poderoso, muito soberano. Agora você pensa o que Deus está fazendo. O menino estava sendo escondido, então Deus tira o menino da sua família e esconde ele dentro da casa de Faraó, de quem estava procurando o menino. E esse menino vai crescendo ali naquele lugar. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. Só que, querido, a história diz que até que ele saísse para o Egito, até que ele saísse do Egito para o deserto, ele ficou 40 anos. Ficou 40 anos no Egito. Quando ele sai do Egito e vai passar um tempo em deserto, quando ele foge, mata um homem e foge, ele não era um rapaz, um menino, ele tinha 40 anos. Já era um homem de meia idade. 40 anos.
Depois os homens de 40 anos me pegam, né? Ele era um moço assim, um pouco mais 40 anos. A palavra de Deus fala algo a respeito dele em Atos. Diz assim, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando a gente pensa em Moisés conduzindo o povo lá no deserto, a gente pensa num ancião, a gente pensa num homem fraquinho, num homem que não tinha muito entendimento, que não tinha muita sabedoria. Não é verdade. Quando ele vai ainda como criança, colocado naquele cesto de junco, e desce o Nilo, e chega ali, e a filha de Faraó o recebe, e o leva para dentro do palácio de Faraó, ele é criado, doutrinado, preparado em toda a ciência dos egípcios. Irmãos, vamos conversar aqui sério. O Egito não era uma nação qualquer. O Egito era a maior potência econômica e política da terra naquela época. O Egito era como se fosse os Estados Unidos do dia de hoje. E era como, querido, se Moisés, o menino, fosse criado na casa do Obama. Agora eu pergunto para você, qual é a educação que esse menino teve? Porque a filha de Faraó o adotou como seu filho. Essa mulher, que era filha de Faraó, não tinha filhos dela. Então ela pega e adota o menino Moisés, e foi ela que deu o nome para o menino, porque Moisés ainda não tinha nome quando chega nela. Ela pega e dá o nome do menino Moisés, que significa tirado das águas. Tirado das águas, leva e fala, esse é meu filho. Agora pensa, ele então, entre aspas, é um neto de Faraó. Como neto do Faraó do Egito seria tratado, seria educado, seria trabalhado? Ele está na casa, irmãos, da família mais rica de toda a terra. Você consegue entender isso? Ele está na casa da família mais importante, mais forte de toda a terra. E ali ele é criado, ele fala uma série de idiomas, ele fala uma série de línguas. E ali ele é criado, sabe, em artes marciais. A história fala, Flávio Josefo fala sobre ele, que ele dominava uma série de artes marciais, que ele lutava muito bem. Tanto é que quando você vê naquele episódio, que ele mata um egípcio, o egípcio que ele matou era um soldado, irmãos, não era um senhor qualquer. O soldado egípcio estava lá, sabe, maltratando um hebreu, e então Moisés chega ali em poucos minutos, mobiliza ele, pronto, deu cabo do homem, porque ele era o cara nas artes marciais. Você sabe que tem um episódio na Bíblia que, quando ele mata esse egípcio, ele foge, Moisés, porque aí Faraó quer pegar ele, ele foge, vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele chega num poço, e quando ele chega num poço, a mulher que seria sua esposa está ali querendo pegar água para dar para os rebanhos, mas existem beduínos, não era eram beduínos, era uma tribo de beduínos. Você conhece beduíno? Não? Você sabe o que é beduíno? Beduínos são mercenários do deserto. Beduíno é aqueles que no filme que você vê deserto andam juntos a cavalo, que tem uma faca assim, que parece um foice, que tem uns turbantes na cabeça. São tribos mercenárias no deserto, que saqueiam, que roubam, que matam. Os beduínos estavam lá bebendo água e não deixavam que aquela mulher, que seria sua futura esposa, desse água aos seus rebanhos. Então chega Moisés, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele em poucos minutos, querido, dá um couro nos beduínos, e põe todos os beduínos para correr. E aquela mulher fica, oh! Aquela mulher fica dizendo, oh! Porque Moisés, irmãos, era bonito, Moisés era forte, Moisés era musculoso,
Moisés falava uma infinidade de línguas, lutava, ele conhecia a ciência dos astros, sabia quando ia chover, quando ia fazer sol, para onde estava o vento, entendia de astrologia, porque ele fora treinado em toda a ciência do Egito, que era a maior potência da terra. Sabe o que diz a palavra? Minto, não a palavra. Sabe o que diz os escritos históricos? Que Moisés, quando estava nesse tempo na casa de Faraó, ele foi para a academia militar dos egípcios. E ali ele ficou não por 1 nem 2 anos, mas por 10 anos ele foi treinado nas ciências de guerra e nas ciências militares do Egito. E ali ele foi formado como um soldado, depois como um capitão e como um general, para comandar tropas egípcias. E diz que no tempo de Moisés, na maior batalha que no tempo dele existiu, que era contra a Etiópia, que hoje não vale, oh meu Deus, perdão. Não vale muita coisa, irmãos, como potência. É isso que eu queria dizer, como potência econômica, militar. Mas é um povo precioso que precisa de nós. Um povo sedento e faminto. Mas hoje como um povo pobre, irmãos, a Etiópia na época era uma potência também. Os etíopes. Se você for ver na Bíblia, fala alguma coisa sobre Candace, a rainha dos etíopes. Irmão, eu amo a Bíblia demais. Eu não sei porque você não gosta de ler. Alguns, sabe, fogem das escolas bíblicas, mas eu quero te dizer, querida, a Bíblia é linda demais. E diz que a Etiópia se levanta contra o Egito. E sabe quem lidera as tropas egípcias contra a Etiópia? Moisés. E vence. E ele volta, querido. E quando ele volta agora para o Egito, quando ele volta da guerra contra a Etiópia, ele volta para o Egito como um verdadeiro príncipe, como um verdadeiro general de guerra, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha mulheres aos seus pés. Só que quando ele chega ali, a história diz que ele tinha aproximadamente por volta de 37, 38 anos quando ele chega dessa guerra. E aí ele sai dali, e aí ele chega da guerra, quando ele recebe na casa de Faraó, quando ele recebe todo aquele título, toda aquela pompa, a palavra de Deus diz em Hebreus, que ele se recusou a ficar na casa de Faraó, e ele volta a conviver com a sua família, lá no meio do trabalho escravo. Tem isso, pastor? Tem. Hebreus, capítulo 11, verso 23, diz assim, Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando homem feito, pela fé, Moisés, como homem feito, pela fé, Moisés, como homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era o que qualquer pessoa queria. Era o que qualquer homem da sua época queria. Ele estava agora para ser adotado oficialmente como um egípcio. Para entrar até, diz a história, na sucessão do trono. Para entrar na sucessão, nas gerações de Faraó. Como um neto de Faraó, como um filho da filha de Faraó. Mas ele diz, não. Esse não é o meu povo, esse não é o meu chamado, esse não é a minha missão. E diz aqui, olha, pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque via o que é invisível. Aleluia! Irmão, não sei você, querido, mas isso aqui é muito, mas muito forte.
diz aqui, ele tinha já o conhecimento da visão. Irmãos, fala em Cristo, sendo que ele estava lá centenas antes de Cristo. E diz aqui que ele conseguia ver o que era invisível. Ele conseguia esperar numa promessa que ele não via. E aí eu pergunto para você, é o nosso tempo agora, meu irmão. É o nosso tempo agora, igreja do Senhor Jesus. É o nosso tempo, igreja de Araguari. O que nós estamos vendo pela fé? O que eu consigo, num tempo de crise, de dificuldade, num tempo de levante, de escassez, seja o que for que eu esteja passando, o que eu consigo ver no futuro pela fé, dizendo: Deus falou, Deus prometeu, Ele vai cumprir, e eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou desesperar, porque eu creio no que é invisível. Aleluia, glória a Jesus. Eu creio no que é invisível. Querido, diz aqui que ele recusou os prazeres do pecado para preferir ser maltratado. Que prazeres é esse? Prostituição, irmãos. Um homem desse, ele tinha centenas de mulheres, das quais ele queria. Bebia, se assentava na mesa de Faraó, que era a representação típica do inferno, do pecado. Sabe, querido, é um homem de entendimento. E foi isso que eu comecei falando para vocês aqui no início. O que nós estamos entendendo daquilo que estamos ouvindo? O que nós estamos vivendo, praticando daquilo que estamos ouvindo? Meu Deus. Aí ele volta para viver maltratado, e ali ele fica por mais alguns anos. E vivendo agora no meio do seu povo, e vendo como o seu povo vivia, ele começou a orar, ele começou a interceder, ele começou a buscar, ele começou a ser o intercessor que Deus chamou ele para ser. Falou: Deus, eu estava esse tempo todo, mais de 35 anos dentro do palácio, eu não conhecia essa realidade, mas agora eu conheço. Pai, o Senhor permitiu vir aqui. Sabe por que Deus nos permite passar nos vales? Passar em momentos às vezes de crise financeira, nos momentos de enfermidade, passar às vezes um mês no hospital, sendo que nunca passamos, para começarmos a proclamar vida sobre aqueles que ali estão. Porque tem lugares em que nunca fomos, em que não conhecemos, e por isso não oramos, e por isso não somos igreja, para proclamar libertação aos cativos. E é por isso que Deus permite algumas vezes que passamos em alguns lugares, para que a nossa mentalidade seja mudada, e a nossa atitude também. E ele falou: há 35 anos, desde menino, desde 3 meses de idade, eu estou na casa de Faraó. Mas agora eu já sou um homem feito, e eu vim para cá no meio do meu povo, e o meu povo sofre muito. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, faça alguma coisa. E Deus falou: faço, e eu vou fazer é contigo. É por isso que você nasceu, porque quem vai fazer é você. Quem vai fazer é você. E aí, querido, é quando ele sai, e é quando Deus o expulsa da terra. É quando Deus permite que ele saia, porque quando ele sai, indignado, orando, pedindo: Deus, o meu povo está sendo explorado, os velhos do meu povo são explorados, as mulheres são abusadas. E quando ele sai ali, ele vê agora um egípcio batendo, espancando um hebreu. E aí, como eu te falei, como ele era bom de luta, irmãos, rapidinho ele chegou lá e deu cabo do homem. E aí ele pensou: o que eu fiz agora? E agora, irmãos, ele tinha que fugir para o deserto, para começar aquilo que Deus estava preparando para ele. Sabe por que situações acontecem na nossa vida? Sabe por que fica feio às vezes no lugar que a gente mora, no lugar que a gente vive, no lugar que a gente trabalha, no lugar que a gente congrega? Sabe por que fica feio? Porque é o tempo de você cascar dali. E às vezes, pelo meu eu, pelo paradão que somos nós, na maioria das vezes da nossa vida,
sem tomar atitude de coisa alguma, nós não tomaríamos nenhuma atitude. E aí Deus dá um jeito, irmão, de te expelir como uma bomba. Deus dá um jeito de permitir uma situação, para que se você não saia, te colocam para fora. E aí ele mata um egípcio e agora ele tem que sair. Sabe por que Faraó ficou bravo com ele? Porque, querido, ele não é porque ele matou um egípcio. Irmãos, aquilo ali era um soldado, mais um soldado, menos um soldado. Nós estamos falando do filho, da filha de Faraó. Nós estamos falando do general que deu vitória ao Egito. Então, mais um soldado, menos um soldado, mas isso foi o pretexto que Faraó usou. Por quê? Porque ele tinha renegado a casa de Faraó. Ele tinha rejeitado a casa de Faraó, ele tinha rejeitado o seu título, ele tinha rejeitado o local que ele vivia. Então ele voltou para sua casa, e Faraó estava indignado com isso. Aí ele mata agora um soldado egípcio. Aí era o que Faraó precisava, ele teve que fugir. E aí é onde nós chegamos aqui, no texto que começamos a ler, onde Deus chama ele e diz assim: olha, vai lá buscar o povo então, e eu vou fazer sinais nas tuas mãos, para que o povo creia que sou eu que estou te enviando. Antes disso, querido, ele foi. Chegou lá, ele teve que ficar 40 anos no deserto. Então ele saiu do Egito com 40 anos. Aí ficou 40 anos no deserto sendo preparado. Aí com 80 anos, irmãos, com 80 anos de idade, aparece a sarça. A sarça queima, tal, é Deus falando com ele, manda ele voltar para o Egito. Aí ele busca o povo e fica mais 40 anos no deserto. E aí fecha os 120, com que ele morre no limiar da terra. Meu Deus. Eu fico pensando, querido, o Senhor está o chamando aqui. Quando ele chega diante do Senhor, e eu falei isso tudo aqui para entrar onde eu precisava. Agora ele está perante o seu chamado. O que eu faço agora diante do Senhor, diante do meu chamado? É agora que eu quero que você e eu se posicione diante do nosso chamado, de como você nasceu, de como você viveu, da igreja que você foi, da igreja que você não foi, do mundo que você passou, dos problemas que você passou. É isso aí, todo mundo passa, irmãos. Lutas não é um privilégio seu ou meu. Todos têm a sua história. Essa foi a história de Moisés. Mas agora ele está diante de Deus, assim como eu e você estamos diante do Senhor nessa noite, com uma missão nas mãos. E o que fazer dela, querido? Deus chega para ele e fala assim: vai lá buscar o povo, fala para Faraó que fui eu que te enviei. Pensa, irmãos, Faraó queria trucidar ele. Faraó agora queria matar ele. Por quê? Porque ele rejeitou o favor de Faraó. E agora, não somente rejeitando, irmãos, processa aí, vamos pensar, por favor, vamos pensar. Pensa num homem que rejeitou o favor de Faraó, que era o homem mais importante da terra, e agora volta para lá e diz assim: olha, eu não quis ficar na tua casa, não quis ser o filho da sua filha, não quis o seu palácio, não quis o seu título que você queria me dar. E mais uma coisa, eu vim aqui para te dizer: liberta todos os hebreus que são seus escravos, porque eu vim buscar ele. Está ligado, querido, no que está acontecendo? Está entendendo no que está funcionando aqui, no que está ocorrendo? Liberta todo mundo. Irmãos, quase 3 milhões de judeus, para você ter uma ideia. Está entendendo isso? Você está entendendo, querido, que Araguari tem 120 mil. Aqui quantos araguaris são que trabalhavam de forma escrava para Faraó? Quase 3 milhões. Para Moisés chegar lá e falar assim: olha, Faraó, é o seguinte, Deus me mandou aqui, prepara a mala de todo mundo. Mas não acaba aí não, irmãos. Prepara a mala de todo mundo, pega os seus tesouros, pega aquilo que você tem de ouro, pega aquilo que você tem de pedras preciosas, entrega para eles, e nós vamos embora adorar o nosso Deus no deserto. Parece loucura, né, irmãos?
Esse é o Deus que eu sirvo, querido. E esse é o Deus que você também serve. Qualquer um de nós, queridos, ia tremer a perna, ia tremer os braços, ia dar dor de barriga, ia gaguejar, ia virar o que for, irmão. E na grande maioria das vezes não ia fazer coisa nenhuma. Nós precisamos entender, irmãos. Aí Moisés fala, como que é? E Deus fala, é isso mesmo. Vai lá e fala para Faraó, que é para liberar o povo. Aí ele diz aqui, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem escutarão minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Agora, irmãos, veja o verso 2 de Êxodo 4. Perguntou o Senhor, o que é isso que tem na mão? Amém? O que é isso que tem na mão? Respondeu ele, uma vara. Em algumas versões, um bordão. Em outras versões, um cajado. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Autoridade. Sabe o que isso significa? Ministério. Ele estava no meio de um mato, irmãos, no meio de um deserto. Moisés, 40 anos sendo preparado, mas ele tinha um ministério. Você pode estar no meio de um mato, no meio de um nada, no meio do deserto, no meio de onde você quer que seja. Você tem um ministério. Você tem um ministério. Você tem um chamado. Você tem uma missão. E não adianta fugir, porque o Senhor vai te encontrar. Ele estava lá com o seu bordão. E o Senhor chega para ele e diz assim, porque ele estava já, irmãos, titubeando. Ele estava lá já meio. E o Senhor diz assim, vai Moisés, fazer o que eu te mandei fazer. Ele falou, não. Esse povo não vai crer não, o Faraó não vai crer, nem o povo hebreu, que é o meu povo, vai crer que o Senhor me apareceu. E o Senhor falou, vai crer sim. Eu vou dar provas para Faraó, que representa o diabo. Eu vou dar prova para os hebreus, que representa a igreja. E eu vou dar prova para quem quer que seja, que eu sou contigo. Deus vai te dar as provas que você precisa, irmãos. Deus vai mostrar para os homens, Deus vai mostrar para o inferno, Deus vai mostrar para o diabo, Deus vai mostrar para quem quer que seja, que você tem um ministério, que você tem um chamado. Deus vai mostrar, irmãos. Apenas confie nele, não tenha medo. Aí diz ele, o que tu tem na mão? Eu tenho uma vara, tenho um cajado. E Deus falou assim, pronto, então tu tem um ministério. É sinal de autoridade, irmãos. Quem conduzia o povo ia com um cajado. O pastor de ovelha levava o seu cajado, dizendo que era ele que conduzia o rebanho. Sinal de autoridade, chamado, ministério. Agora diz assim, está escrito aí, lança no chão. Aí ele lançou. Tuf. Quando ele lançou no chão, irmãos, o cajado virou uma cobra. O cajado virou uma serpente. E sabe o que diz aí? Que Moisés fugia dela. Pegou o cajado, irmãos. Joga o cajado no chão. Tuf, tacou no chão e virou uma serpente. E sabe o que Moisés fez? Sabe o que é isso, irmãos? Olha para o lado aí que você vai ver. Sabe o que é isso? Pessoas que fogem do seu ministério. Moisés fugia dela, porque o seu ministério tornou-se uma cobra. Muitos de nós, querido, vimos o que Deus nos mandou fazer como uma serpente que quer nos picar, como uma cobra. Muitos de nós vivemos
dia após dia, meses após meses, anos após anos, dando uma desculpa, dizendo agora eu não posso, talvez amanhã, agora não é meu tempo, as pessoas aqui não estão preparadas, as pessoas aqui não sabem, eu sou assim, eu sou assado, agora eu estou ocupado, agora eu não tenho isso, agora eu não tenho aquilo. Sabe o que é isso? O povo que foge do seu ministério. Sabe o que é isso? Uma igreja como Moisés representava naquele momento, no qual vê o seu chamado, a sua autoridade como uma serpente e foge dela. Ele ficou desesperado, irmãos. A serpente vinha para lá, ele vinha para cá com medo. E por pouco, irmãos, ele não correu e falou: tchau, meu Deus. E o Senhor falou para ele: Moisés, não tenha medo. Isso aí é apenas o teu chamado, o teu ministério, a tua autoridade. Pega, irmão, Deus está falando para você, pega, segura o teu ministério, cara, segura aí, mulher de Deus, pega o teu ministério, para de fugir dele, para de dar desculpa, para de sair correndo, para de inventar história, pega o teu ministério, pega pela cauda que ele não vai te picar. E diz que Moisés foi lá, todo cabreiro, tal, pula de cá, pula de lá, e pegou. E quando ele pegou, imediatamente o cajado se tornou novamente uma vara. E o Senhor falou: você tem domínio sobre o seu ministério, você tem autoridade. Isso aí não é cobra, é autoridade. Com a autoridade que Deus está dando à igreja, com a autoridade que Deus está colocando na sua mão, jovem, com a autoridade que Deus está colocando na sua mão, homem de Deus, mulher de Deus, você vai cumprir aquilo que você precisa cumprir. As cobras, você não vai fugir de cobras, são cobras que vão fugir de você. São serpentes do inferno, as serpentes de Satanás, elas fugirão diante de ti, pela autoridade que está nas tuas mãos. Agora, querido, são 3 classes. Sabe, eu quero interligar essa mensagem com a mensagem da semana passada, com a mensagem da semana retrasada, porque aqui nós andamos num alinhamento só. Não é cada dia uma novidade, não. Sabe, consolidar aquilo que Deus está passando para nós nesses dias. E aqui a gente vê uma igreja, ou melhor, um indivíduo, ou melhor, um homem de Deus, ou melhor, uma mulher de Deus. Porque quando a gente fala assim, uma igreja, irmãos, aí você pensa na igreja, não em você mesmo. Aqui representa eu, e representa você, quando fugimos daquilo que Deus nos mandou fazer. Por qualquer coisa, irmãos. Porque o fulano, Deus não chamou o fulano, chamou você. Porque a igreja, você é a igreja. Porque o recurso, você faz o recurso, querido. Sabe, não esperem te dar nada pronto para você fazer alguma coisa para Deus, querido. Se mobiliza, caminha, avança, paga o preço, padece o que for necessário, irmãos. Veja aqueles que vieram antes de nós, os profetas, os apóstolos, como eles viveram e passaram, e como nós queremos receber algo de Deus, e ser tão diferentes daqueles que já vieram antes de nós. Agora, de uma igreja que foge do seu chamado. Aí, o outro tipo é aquele que aí pega o chamado. Quando ele pega a vara se consolida na mão dele, aí vira de novo. Aí agora ele tem autoridade. E agora ele fala, agora eu sou o cara. Agora eu posso ir. Agora eu vou fazer, vou acontecer, vou destruir, vou arruinar, vou arrebentar. E acaba muitas vezes arrebentado. Porque entramos naquilo que falamos na semana passada. É o cara que se agarrou no ministério, amém. Tem que pegar mesmo, querido, pega o cajado. Mas pega, querido, e antes de se mover na unção, vai para a presença. É aquilo que nós falamos durante toda a palavra de domingo passado. A unção vezes a presença. É quando pega e quer fazer na força do braço. Quer fazer na força do braço. E eu vou te falar, irmãos, agora como ele agarrou o ministério, ele não soltou, ele fez a coisa certa. Agarrou o ministério. Só que ele tem que continuar acertando agora.
Nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória. Não é um passo só certo que define que tudo está certo. A coisa certa do jeito errado não funciona. Você lembra em 2 Samuel, no capítulo 6, quando Davi foi buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab em Kiriat Jearim? Irmãos, e ele faz quase tudo certo. Pega 30 mil homens, prepara um exército, prepara um carro novo, botou uma baita carruagem, e preparou as virgens de Israel para que estivessem lá esperando, dançando, e preparou os levitas para que tocassem, e preparou os instrumentos de música, e botou sua veste real, e fez tudo certo, e vai lá buscar a arca que estava esquecida. A arca é a presença. A arca, irmãos, não é a unção. A arca é a presença, e é muito diferente. Talvez se a arca fosse a unção, ele até conseguiria carregá-la. Porque a unção, às vezes, você leva na força. Mas a presença jamais. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí coloca a presença num carro de boi, tudo errado. E vai carregando, e chega, a Bíblia dizendo que quando chega na eira de Quidom, os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, a presença está caindo. E Uzá, filho de Abinadab, toca na presença. E é automaticamente fulminado. Ele morreu. Desespero, irmão. Agora, ó, desespero, desespero. Um homem morreu por tocar na presença. Você depois olhe para mim, por favor, a origem do nome Uzá. Pega o Strong, pega o léxico e vê Uzá. No original hebraico, significa força. Quando a presença está caindo, a força tenta segurar a presença e automaticamente é fulminada. Irmãos, não se conduz a presença pela força. Pare de trabalhar na força. Pare de querer fazer as coisas na correria do seu jeito. Não vai funcionar. Deus já falou que não iria, e eu estou agora endossando a palavra de Deus. Não vai funcionar. Pare de fazer as coisas do jeito que eu penso, que eu quero, que eu acho. Vá diante do Senhor. Consulte a Deus. Vou te falar mais uma coisa, querido. Quando isso acontece, Davi fica desesperado. Davi olha, irmãos, e Davi por isso que é um modelo de um homem segundo o coração de Deus. Por quê, pastor? Porque ele era o rei de Israel. E como rei, irmãos, ele podia botar a culpa na eira, podia botar a culpa na carroça, podia botar a culpa no boi. Ô boi desgramado esse boi é manco. Podia botar a culpa no homem que conduzia a carroça, podia botar a culpa em Uzá. Sabe por que Uzá morreu? Porque ele estava em pecado. E é assim, tá, querido, que nós agimos. Sabe por que o louvor não flui? Porque o fulano está em pecado. Sabe por que isso e aquilo? Porque o Beltrano, irmãos, e você, como que está? E eu, querido, como que eu estou? Sabe, Davi era o rei. Como podia falar qualquer coisa. Como rei ele podia falar qualquer coisa, dar qualquer desculpa. E continuar na trajetória. E continuar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Continuar conduzindo a presença de Deus na força. Ele era o rei. E agora, querido, ele para e vê um homem do lado da carruagem, morto, fulminado pelo próprio Deus. Acontece que a arca não caiu, porque o boi tropeçou, a arca ia caindo, mas a arca nunca vai cair, irmão. A presença de Deus, ela nunca cai. Não precisa de homens para se sustentar a presença. A presença nunca cai, irmãos. Aquele homem segurou, estava fazendo uma boa ação, mas do jeito errado, foi fulminado. Aí, irmãos, o que me encanta nessa história toda não é o que aconteceu até a morte desse homem, é o que acontece depois. É o que Davi fala. Sabe onde ele fala isso? 2 Samuel 6, no verso 9.
E temeu Davi ao Senhor naquele dia. Põe aí, 2 Samuel 6:9. Oh meu Deus. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Você está entendendo, irmãos? Processa aí, processa. A minha versão diz assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a presença de Deus? Essa é a pergunta para você hoje, querido. Essa é a pergunta para mim hoje. Eu temo diante de Deus e falo: Deus, como trarei a tua presença até a mim? Irmãos, por favor, acorda, dá um tapa aí na pessoa que está do seu lado e diga: acorda. Esboce uma reação em nome de Jesus, entenda. Ah, Senhor, essa é a pergunta que nós precisamos. Como que eu faço? E Davi não botou a culpa no boi, não botou a culpa no boi manco, não botou a culpa no homem, no Uzá que era pecador, não falou que a eira, sabe, não botou a culpa no Estado, não botou a culpa no presidente, não falou: não, essa estrada aqui está muito esburaquenta. Sabe o que Davi falou? A culpa é minha. Quem que está dirigindo isso aqui? Aí todo mundo olhou: é você mesmo, você não é o rei? Falou: então tá, então a culpa é minha. Vamos fazer o seguinte: larga a arca aqui, põe na casa de Obed-edom, deixa lá, e vamos voltar. Mas rei, majestade, nós vamos voltar sem a presença. O rei falou: sim, não estamos aptos a conduzir a presença. Está ouvindo? Não estamos prontos a conduzir a presença, então deixa a presença aí, vamos embora. Meu rei, existe uma grande festa em Israel, as virgens estão prontas para a dança, os levitas estão às portas, os portais de Israel se abrirão, todo o povo está esperando o exército com o Senhor chegar com a arca, e nós vamos chegar lá sem a arca, vamos chegar sem a arca. Essa é a minha palavra final, vamos embora. Deixa a arca lá e põe em cima da carruagem o defunto. E quando eles chegam lá, irmãos, em vez da presença, eles carregam um defunto. E Davi, irmãos, não luta pelo seu título, não luta pelo seu nome, não luta pela sua reputação. Davi não dá desculpas, Davi se arrepende. Agora eu vou te falar uma coisa, irmãos. Oh Deus, 3 meses ficou a arca na casa de Obed-edom. Quer dizer que 3 meses, a Bíblia diz, que Davi foi jejuar, que Davi foi chorar, que Davi foi orar, e que Davi foi se aconselhar com os anciãos. Então, pera lá, você não precisa somente da direção de Deus, você precisa do conselho dos anciãos para fazer a presença vir até você. Ok? Ah, pastor, Deus mandou, e quem é que na terra você presta conta e recebe conselhos para alinhar o seu destino? Ninguém. Então vai dar errado, irmão. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu estou aqui, querido, eu estou falando para você. Eu não estou nervoso, querido, não estou bravo. Muito pelo contrário, eu amo vocês. E eu quero dizer, querido, a minha vida é uma graça plena diante do Senhor. Tudo dá certo, irmão. Sabe por que eu estou assim? Não é porque as coisas estão ruins na minha vida, é porque minha vida, irmãos, está muita bênção. E eu quero que você entre nisso. Eu preciso que você viva e entenda o que é bênção, o que é graça. E para isso você precisa entrar num lugar de entendimento. E saber que as coisas não é pelo braço, é pela submissão, pela obediência, pelo entendimento, pela santidade. Nós precisamos disso, irmãos. Eu já falei para vocês, querido, esse púlpito, existe algo aqui que eu não sei o que é isso. Todas as vezes da minha vida que eu preparei uma palavra muito doce, muito meiga, eu falo para minha esposa, quando eu subo em cima daquele lugar eu me transformo. Pastor Luiz, a última vez que teve, falou: hoje eu vou de boa, hoje eu vou começar pregando um negócio aqui, porque Deus me falou que é no amor. Quando ele subiu aqui, eu falei: que amor é esse? Ele puxou um chicote, começou a rodar aqui em cima, eu falei: Jesus, esse púlpito tem alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos em lugar de alinhamento. Davi foi para lá,
E agora Davi já tinha a direção de Deus. Ele foi buscar o alinhamento dos homens. Ele parou diante dos anciãos do seu povo. Não precisava, ele era o rei. E falou assim: vocês são mais velhos, têm mais experiência, conhecem tudo nessa terra. O que eu devo fazer? Me ajudem, como eu faço? E os anciãos do seu povo o ensinaram como deveria proceder. E aí deu certo. E aí, querido, ele não precisou mandar arrumar a estrada, porque o problema não estava nisso. Ele não precisou, domesticar os bois. Vamos treinar um boi que não tropeça, porque o problema não estava nos bois. Ele não precisou botar um amortecedor na carruagem, Natan, porque o problema não estava na carruagem. Ele precisou santificar o povo e fazer a coisa certa, porque o problema estava na falta de entendimento e de conhecimento da palavra. Aí quando fizeram o que era certo, deu tudo certo, foi tudo abençoado, tudo fluiu, tudo foi bênção. Eu preciso conhecer, irmãos. Eu preciso de palavra, eu preciso comer isso a cada dia. Eu preciso orar, eu preciso ter direção de Deus. A vida é boa, irmãos. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa grande para você. Deus tem uma vida de galardão para você, irmãos. Ele quer te abençoar. É prazer dele fazer isso. Mas é o que eu estou te falando. Depois que você pegou a vara, parou de correr do seu ministério, pular de um canto para o outro. Pular igual um grilo assustado. Você não é um grilo, você é um leão. Você é um leão. Você veio de uma geração, irmãos, do leão da tribo de Judá. Você é um gadita de Deus. Aqueles homens que a Bíblia falava que os olhos eram como fogo. Aqueles homens que tinham faces de leões. Para de pular igual um grilo assustado, irmãos. Você não é um grilo comedor de folha. Você é um leão. Aí quando pegou o cajado, sabe o que Deus falou para ele? Isso que aconteceu com Davi, aqui em Moisés. Voltamos para Êxodo 4. Quando ele pegou o cajado, Deus falou: você já tem um cajado? Ele falou: sim. E falou: Moisés, não tema, não tenha medo do seu cajado, é o seu ministério. Aí ele falou: tá, então a autoridade está comigo. Aí o Senhor falou: deixa eu te ensinar outra coisa. Você vai precisar para poder conduzir um povo. Você vai precisar para poder levar uma geração. Você vai precisar para fazer alguma coisa para mim. Abra sua mão. Aí ele abriu. Estenda sua mão. Ele estendeu. Olhe para ela. Estou olhando, meu Senhor. As mãos representam serviço. Serviço. Olhe para as tuas mãos. Aí o Senhor fala para ele: põe as mãos no seu coração. E ele põe. Tira as mãos do coração e olhe para ela novamente. Quando ele olhou, irmãos, as mãos estavam leprosas, brancas como neve, lepra. Moisés tremeu, irmãos. Moisés desesperou: o que é isso, Deus? O que é isso, Senhor? Esse é o teu serviço. E sabe o que ele estava falando? Se com o cajado que você já tem, ou seja, a sua autoridade, o seu ministério, você trabalhar só na unção, só na força, só como Uzá que quis segurar a presença, o seu serviço vai ficar leproso, ele vai ficar doente. Você vai ter até resultados, mas são resultados doentes. Você vai alcançar pessoas, mas são pessoas doentes. Você vai libertar e salvar, mas isso não conduz, não leva a lugar nenhum. Você pode perder sua salvação por causa disso. E Moisés falou: e o que eu faço então? Falou: quando o seu serviço estiver doente, quando o seu serviço estiver leproso, traz ele de volta ao seu coração. E ele trouxe a mão. Segura ele aí. Traz ele de volta ao centro da minha vontade. Traz ele de volta à essência da vida, que é o seu coração. Tira as mãos agora, Moisés. Ele tirou e estava com a mão de uma criança. Aleluia! Com a mão de uma criança. O Senhor falou para ele: todas as vezes que o seu serviço for contaminado, leve ele para o seu coração. Leve ele para o centro. Alinhe o serviço. E você voltará a ter saúde naquilo que você está fazendo. É isso que nós precisamos entender, querido. Nós precisamos saber que hoje estamos como Moisés, diante de uma liberação de Deus.
Deus falando para nós, gente, vamos pegar e vamos agir. Deus falando para a gente, vamos Mevan, vamos igreja sobre a terra, vamos agir, vamos mudar, vamos alinhar, vamos pegar firme, vamos orar, vamos interceder, vamos mudar de vida, vamos parar de dar desculpa, gente, vamos fazer. Deus falando, e a gente, vamos, então nós vamos, tá bom Deus, mas não temos nada. Deus tem a vara aí. Aí agora, querido, você precisa saber nesses três, aonde você está, naqueles que estão correndo da vara, com medo da cobra, daqueles que já pegaram a vara, tem muitos, mas estão saindo igual doido por aí, unção, serviço, irmãos, unção é serviço, e daqueles, querido, que primeiro pegaram a vara, trouxeram a mão no coração, foram à presença de Deus, para serem alinhados, preparados, para depois saírem para o serviço. E aí vai estar um ministério de êxito. Terminando, a palavra do Senhor diz em Lucas 4:18, aquilo que nós falamos, querido, sobre a unção. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, aí vem uma série de coisas. Então o que é unção? Unção é quando o Espírito do Senhor vem sobre mim e me unge para. O Espírito do Senhor está sobre, não é dentro, é sobre mim. E Ele me ungiu para fazer alguma coisa. Então, irmãos, não esqueça mais isso. Unção, habilidade para o serviço. Unção, Deus te levando a fazer algo por alguém. Unção, não é isso que a gente faz? É ou não é, querido? Quando a gente vai visitar, quando a gente vai ajudar, quando a gente vai socorrer o pobre, não é isso que a gente faz? Unção, Deus nos levando ou nos enviando para fazer algo para alguém. E presença, Deus nos atraindo, Deus nos atraindo para fazer algo dentro de nós. Ah, Deus, te adoro, Espírito Santo, te adoro, te adoro, te adoro. Nos ensine a entrar nesse lugar, Jesus, onde somos atraídos pela Tua presença, onde o Senhor pode nos moldar, onde o Senhor pode mudar todo o nosso ser, mudar o nosso consentimento, onde o Senhor nos desarma, onde o Senhor, Pai, tira o nosso eu, onde o Senhor nos crucifica, onde o Senhor nos capacita, onde o Senhor nos prepara. Na unção, querido, Deus te envia e Deus te prepara para o envio. Sabe o que Deus te dá? 1 Coríntios 12, dons, que tanto todo mundo quer, eu também quero, irmãos, mas está muito longe de ser o mais importante. Dons, todo mundo quer ver, quer pegar, quer ter, quer sentir. Quando Deus te dá unção, Deus te envia e Ele te capacita. Leva os dons, você vai precisar dele. Mas quando Deus te atrai, Deus gera você, Gálatas 5, fruto do Espírito. E é o que a igreja de hoje, querido, não aprendeu a ter. É como a igreja de hoje, querido, que quer cantar, que quer tocar, que quer compor, que quer fazer, que quer visitar, que quer abrir, que quer fechar, mas não tem paciência, não tem amor, não tem, sabe o que? Perseverança, não tem domínio próprio, não se santifica, não se submete, e aí sai fazendo na unção. Eu quero terminar com você dizendo, querido, que Deus hoje quer nos tirar daqui, olha, para nos levar para cá. É o que eu digo para você, muitas vezes a gente está falando, Deus vem aqui, Deus vem aqui, Deus faz aqui, Deus falou, vem aqui você. Vem aqui você. Deus vem cá na minha realidade, Deus falou, eu não. Essa realidade sua, eu não estou cabendo nela não. Traz a sua realidade para a minha realidade, que é os céus. Traz o seu problema
aqui para cima. Eu sou muito grande para caber no seu pequeno, no seu mundinho. Traz a sua situação, traz o seu mundo para o meu. E você vai ver que as coisas vão ser mais fáceis. E foi isso que nós lemos quando começamos a palavra na semana passada. Marcos 3:13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram estar com ele. Essa é a igreja da presença. Falei da igreja que foge da vara, do chamado. Falei dos homens que estão se movendo só na unção. E essa é a igreja da presença, aqueles que sobem para estar com ele. Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja. Deus não falou para Abraão: olha, Abraão, vai, sai da tua casa, da tua parentela, e abre um monte de igreja, e pega um monte de gente. Falou: não, sai da tua casa, da tua parentela, e seja você uma bênção. Não é para você fazer, irmãos, é para você ser. Se o mundo, se a sua cidade, se a sua família, se a sua igreja não tem um bom testemunho de você, se a sua igreja não olha para você e diz: ali é homem de Deus, se a sua família não diz: ali é homem de Deus, se a sua empresa não diz: ali é homem de Deus, não adianta você fazer nada, nada para Deus, nada para Deus, porque nós estamos fazendo e não estamos sendo. A sua igreja tem que olhar e falar: ele vai fazer sim, porque ele é. Na família falar: ele é. Ele não faz, ele é. Na sua empresa, os ímpios falarem: ali é homem de Deus. Se aquilo lá falar, a gente vai acreditar, porque ali é homem de Deus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Esse é o evangelho que não é pregado. Esse é o evangelho esquecido, que não traz multidão, que não levanta coisas. Esse é o evangelho de Jesus, simples, direto. E é isso que precisamos viver. Deus nos chamou para ser, antes de fazer. Antes de fazer, precisamos ser. Deus primeiro fará em nós, para depois fazer através de nós. Então, querido, 3 tipos. Aqueles que nessa noite estão fugindo do ministério. Todos vocês têm uma vara, todos. Se ela não está na sua mão, se ela não está na sua mão, é porque ela está no chão como uma cobra. Vixe, meu Deus. Se essa vara nessa noite não está na sua mão, ela está no chão como uma cobra te picando. Dá um jeito nessa noite de pegar a tua vara, irmãos, e de se posicionar. Número 2, se a tua vara já está na tua mão e você está correndo igual um doido, se movendo na força, pare e comece a buscar a presença. Agora, se você, querido, conseguiu entrar nesse nível de subir aonde o Senhor está, para estar com Ele, foi como o Senhor falou para João em Apocalipse. João profetizou a respeito de todas as igrejas, dizendo dos problemas, e dizendo que a igreja era assim, a igreja era assada, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, a igreja assim, a igreja assada, e falando do problema de cada igreja. No capítulo 3, lá no final, João desanimou e diz: a igreja é isso, Deus, não tem mais solução para ela, não tem mais salvação para ela. A igreja, profeticamente, irmãos, Apocalipse fala de uma igreja profética, dos tempos que a igreja viveria. E João viu até hoje onde estamos vivendo, de tudo que a igreja passaria, e João falou: não tem tempo para ela. Depois você abre Apocalipse no capítulo 4, como começa o Senhor falando: João, sai daí e vem para cá. Vem aqui aonde eu estou, olha aqui de cima, e você vai ver, olha para a igreja no meu nível, aonde eu estou, e você vai ver a solução para ela. A igreja perfeita existe, a igreja do Senhor Jesus existe, a igreja santa existe, e nós vamos fazer parte dela, em nome de Jesus. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois destas virão a acontecer. Um homem de Deus, querido, precisa se mover por revelação.
E a revelação não está aqui, a revelação está aqui. Você precisa subir para entender aquilo que Deus está fazendo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.